Gente, a gente está num domingo de festa. E por que a gente está num domingo de festa? Porque hoje a gente celebra algo que Jesus pediu que nós celebrássemos. Hoje Jesus, a gente refaz eu nem gosto da expressão memorial. Eu acho que essa expressão ela é muito pobre perto daquilo que a gente está vivendo aqui. A gente reconstrói uma experiência que é muito vital para a nossa fé, muito vital para a nossa relação com Jesus. A gente está fazendo uma série de mensagens aqui, e nessa série a gente está pensando eventos da vida de Jesus, e a gente está seguindo a ordem cronológica mesmo, desde a anunciação da sua vinda, depois o seu nascimento, depois o seu batismo, e aí, ao longo dessa série que vai finalizar lá em abril, a gente vai fazer pequenas pausas, pequenas paradas para a gente voltar para um evento que foi central na vida de Jesus. Morrer, ele só morreu uma vez. Mas essa ceia aqui, a gente o celebra, e celebra a sua vida, celebra a sua presença, celebra isso que ele pediu, que nós fizéssemos para lembrar dele, para lembrar dele. Vamos reconstituir a cena. Jesus estava ali no prenúncio da sua morte. Ele sabia que ia morrer. Seus discípulos intuíam a sua morte, mas compreensivelmente rejeitavam dentro de seus corações a possibilidade de que Jesus pudesse morrer. Quem aqui gostaria que o seu mestre, o seu amigo, a pessoa que encantou seus corações, enfeitiçou a sua alma, fez com que eles pudessem ter um sentido e um propósito da existência, quem aqui quereria que Jesus morresse? Era natural que os seus discípulos tivessem uma visceral rejeição à possibilidade da sua morte. Mas ele, como era um mestre, mais do que um mestre, um amigo, ele sentou com seus discípulos e já vinha preparando-os para essa morte iminente. O curioso é que quanto mais se aproximava desta morte, mais Jesus parecia aprofundar algumas coisas que eram muito importantes. E uma delas, e ele faz isso de uma maneira muito incrível. E gente, por favor, olha aqui para mim, você que está em casa aí, você que está aqui, porque eu não queria que você esquecesse disso que eu vou dizer. Há poucas coisas que são tão impactantes para as nossas emoções do que simbolismo, do que comportamento simbólico. Estou sendo enigmático, eu explico. Gente, a gente precisa acreditar mais na força do comportamento do que na força das palavras. A palavra tem o seu lugar, a narrativa tem o seu lugar, o discurso tem o seu lugar. Mas eu lhes afirmo que a nossa memória é capaz de segurar para a vida toda experiências mais do que discursos. A gente lembra muito mais daquilo que a gente experienciou com o outro do que propriamente aquilo que o outro disse. Não lembramos do nosso pai e da nossa mãe somente por aquilo que eles nos disseram. Isso é muito importante, não se trata de esvaziar disso, mas eu quero dizer a mim e a você que as cenas que mais marcam, que mais impactam a gente, são os comportamentos, aquilo que se nos é feito. Imagina por um instante que você esteja de alguma maneira com raiva de alguma pessoa, que esteja em qualquer conflito com a pessoa. E imagina por um instante que você perceba que essa pessoa deu um passo na sua direção, chamou você e ouviu você genuinamente. Ouviu você genuinamente. E não abriu a boca e não disse nada. Eu recentemente vi o documentário da vida de um líder espiritual, que ele fez uma coisa muito simbólica. Ele ficou 4 anos na sua comunidade, sem dizer absolutamente nada. Ele vinha à frente, ele sentava à cadeira, e ele contemplava a comunidade em absoluto silêncio. 4 anos, sem dizer nada. Vejam como, sem abrir a boca, esse comportamento já disse, já transmitiu muita e muita coisa.
Jesus foi um mestre dos comportamentos simbólicos. Ele acreditou mais que o símbolo, mais muitas vezes do que a palavra, impacta o nosso coração. E lembra, para o nosso psiquismo, simbolismo é muito importante. É por isso que a gente, quando morre alguém, a gente tem que vivenciar luto. Luto não é uma abstração da nossa cabeça, é um comportamento simbólico que a gente tem que vivenciar para dizer à nossa alma algumas coisas. É por isso que quando a gente tem uma conquista, a gente celebra. Essa celebração, ela é comportamento simbólico, ela é marca. Por isso que ritos, símbolos, tudo isso vai formando dentro de nós, vai introjetando dentro de nós verdades que um discurso por si só jamais poderia ser capaz. Pois foi isso que Jesus fez. Jesus pegou e sentou com 12 pessoas. Eram 12 naquele momento. E gente, vou dizer um negócio para vocês. Nos dias de Jesus, os mestres não se aproximavam dos seus discípulos. Via de regras, os mestres alimentavam a ilusão de que quanto mais distantes estivessem, mais respeitados seriam. Aquela era uma época onde se associava distância a respeito. Temia-se que disse o seguinte: olha, se você se aproximar demais do seu filho, se você se aproximar demais dos seus discípulos, sabe, essa intimidade parece que vai roubar a mágica. As pessoas vão te desrespeitar se você se aproximar delas. Os mestres, nos dias de Jesus, eles engrossavam a voz, eles tinham uma vestimenta muito própria, a sua linguagem no corpo era a linguagem do seguinte: vocês aí, eu aqui. Aí vem Jesus e quebra todas essas convenções com um comportamento simbólico impressionante. Vocês lembram qual foi a senha que Judas combinou com os soldados, para que os soldados pudessem prender Jesus? Alguém lembra disso? Será que você... Quem? Conceição, não sei se você já notou essa senha que Judas falou. Jesus era um cara tão conhecido, ele precisaria de senha para ser identificado. Sabe o que é, Eliette? É porque Jesus era tão igual aos seus discípulos, o cabelo, a fala, a gíria, a roupa, era tão igual, que para ser identificado, Judas precisou que um beijo fosse dado. Jesus rompe essa lógica de que distância é sinal de respeito, que distância é sinal de autoridade. Ao contrário, Jesus se aproxima, Jesus se mistura, a ponto de alguém olhar para ele e dizer assim: cara, esse cara é um deles, é tudo farinha do mesmo saco, como diria a minha avó. E Jesus era farinha do mesmo saco, no aspecto de que ele se mistura, ele simplesmente faz isso, ele quebra com essas convenções e diz: vocês são meus amigos. Olha que coisa, enquanto os discípulos enquanto os mestres chamavam rigorosamente aqueles de seus discípulos: você é meu discípulo, você é meu servo. Jesus rompe com isso e diz: vocês já não são meus servos, eu os chamo de amigos. E vocês sabem qual foi o comportamento que sacramentou, que selou essa aproximação de Jesus nesta nova ordem, digamos assim? Foi quando ele, o pão e o vinho, sentou com seus discípulos à mesa no prenúncio da sua morte. Deu indistintamente, por favor, grava isso. Jesus sabia de alguma maneira que Judas iria traí-lo, Pedro iria negá-lo e todo mundo iria abandoná-lo, mesmo sabendo disso. E aí, olha que coisa impressionante: se você soubesse que eu vou te trair amanhã, você me daria um abraço hoje? Se você soubesse que eu vou puxar o teu tapete amanhã, você ainda olharia para mim com carinho? Se você soubesse que amanhã alguém iria me perguntar: peraí, você conhece porventura o seu Miguel? Eu digo: não. Peraí, mas eu tenho uma foto sua com o seu Miguel. Por acaso, eu não sei quem o seu Miguel é. Tem certeza? Porque você fala igual ao seu Miguel. Se você soubesse que eu fosse trair o seu Miguel, negando-o de maneira tão intensa, você ainda, na noite anterior, me daria um abraço? Jesus, sabendo disso tudo, vai lá, pega o pão,
pega o vinho. E atenção, eu tinha muita vontade que esse vídeo chegasse ao máximo de pessoas. Alô, Judas desse mundo, alô, Pedros desse mundo, alô, todas as pessoas que não cabem nas convenções, alô, todas as pessoas que a igreja não consegue aceitar. A ceia é para você. Esse momento é para você, tanto é quanto é para mim. Sabe por quê? Porque Jesus, neste momento, Ele se aproximou de nós, sentou conosco à mesa, e deu a cada um pão e vinho. Esse momento é um momento de festa, e aí eu só lembro uma coisa para vocês. As pessoas mais excluídas, quando elas se sentem aceitas, elas são aquelas num auditório que mais celebram uma mensagem de inclusão. Poxa, estou sendo enigmático. Vez ou outra, ao longo dos anos, apesar de polêmicas, eu fui e preguei mensagens aqui que incluíam grupos historicamente marginalizados e minorizados. O curioso é que os abraços mais calorosos que eu recebi ali na porta eram abraços justamente destas pessoas, que com lágrimas nos olhos me abraçavam e diziam: pastor, muito obrigado, muito obrigado. Dia desses, eu, por exemplo, dei um exemplo aqui sobre empregadas domésticas. Se elas estivessem aqui me ouvindo, tenho certeza que mais do que eu, que não sou uma empregada doméstica, celebraria aquilo que eu disse. Quem celebrou a vida de Jesus? Que grupos mais foram aqueles que apoiaram? Quem estava sentado à mesa com ele? Que grupos aquelas pessoas representavam? Jesus se aproxima delas, rompe com isso, chama-as de amiga, celebra a intimidade. E aí tem uma coisa, gente. Por que eu diria que nós estamos num domingo de festa? Porque Jesus pega o pão e Jesus toma o vinho. E nunca é demais a gente repetir: esse pão e esse vinho não foram feitos na cozinha celeste. Não tem ingrediente espiritual. Eu posso simplesmente abrir isso aqui, derramar o vinho e esmagar o pão, e não vai acontecer nada. Se porventura eu e você tivermos algum tipo de ferida no braço, não adianta jogar o vinho como se bento ele fosse, para que automaticamente ele fizesse o papel de unguento de qualquer remédio para curar. Não, gente, isso aqui é absolutamente comum. Sabe o que há de extraordinário? Não são os elementos em si, é aquilo que eles representam. E aí, em tempos de Covid, como os que a gente vive, onde os cuidados devem mesmo nunca deixar de existir, Jesus pega o pão e diz: olha, isso aqui é meu corpo. Agora, gente, por favor, sente no coração isso. O pão, naquela época, era o equivalente ao feijão com arroz de hoje. Ele diz assim, ele pega o elemento que é o mais básico alimento para o corpo, e diz assim: olha, gente, você está vendo isso aqui, ó? Isso aqui é meu corpo, que eu estou dando por vocês. E depois ele pega um vinho barato, um vinho, quem sabe, produzido ali no ambiente doméstico, para que todas as pessoas tenham acesso, todas, não para que somente uma tenha acesso. Ele pega o vinho e diz: isso aqui também é o meu sangue. Juntos, o meu corpo e o meu sangue. Ele não disse isso literalmente, mas eu clamo por um dia que a gente aprenda a falar de Jesus sem dizer o nome de Jesus necessariamente, que a gente perceba que falar de Deus não é colocar Deus no nosso discurso necessariamente. Eu clamo por um dia onde a gente consiga entender as entrelinhas de um texto,
onde haja sensibilidade no coração para entender que mesmo aquilo que ele não falou, subentendido está naquilo que ele falou, enigmático. Quando Jesus disse, olha, isso aqui é o pão, isso aqui é o meu vinho, isso aqui alimenta vocês. Ele não disse essas palavras, isso aqui alimenta vocês. Ele disse, é o símbolo de uma nova aliança. Mas, gente, é difícil supor, seria transgressão supor que esse pão e esse vinho, não como elementos físicos naturais, mas por aquilo que ele representa, isso alimenta a nossa alma, nos dá esperança para viver, nos enche de energia, nos faz crer que existe um amanhã, nos faz olhar para além do muro, olhar para além da janela, olhar para além das nuvens e ainda dizer que o sol ainda brilha. A gente está num domingo de festa, porque comer do pão e beber do vinho é trazer para si, é trazer para si, é trazer para si vida e vida em Cristo Jesus. Gosto muito de uma lembrança que o reverendo Davi Botelho sempre faz. Ele diz, somos seres esquecentes. A gente esquece as coisas. Por isso Jesus pediu para a gente lembrar delas. E por isso eu conto algumas experiências ao longo de 20 anos. E por favor, espero que daqui a mais 20 anos eu esteja contando, talvez não neste lugar, quem sabe numa outra situação, essa mesma história. A história daquela senhora, que analfabeta era de educação formal, mas que tinha uma enorme sabedoria. Suzana, a professora, já deve ter visto isso aos borbotões. Gente subtraída das letras, mas somada de uma enorme sabedoria diante da vida, de uma inteligência rara. Assim era aquela mulher no interior da Bahia, na vila rural onde eu comecei o meu pastorado. Curiosamente, isso aqui me lembra exatamente a ceia. Eu pegava uma bicicleta velha, tinha uma caixinha com 4 coisinhas dessa, bolachinha e o vinho, e ia levar a ceia, especialmente as pessoas que fisicamente estavam impossibilitadas de vir à igreja. Se eu contasse para elas que a gente hoje, também alguns de nós estamos impossibilitados, ou estamos fazendo a opção de não vir, talvez elas se assustassem. E aí, eu fui ali, para aquele lugar, e ela pedia que eu lesse a Bíblia para ela. Ela aprendeu o que sabia de leitura lendo a Bíblia. E aí eu parti o pão, dava a ela, e eu pedia para ela me dar, eu dava o cálice a ela, e a gente trocava os cálices, e ali num obscuro interior da Bahia, estávamos nós dois, só nós dois, trocando pão e vinho. E um dia eu arrisquei a ela e perguntei, por que é tão importante a minha vinda aqui? Eu sei que você não pode ir fisicamente à nossa igreja, ao templo, eu sei disso, por isso eu venho aqui todo mês. Mas o que isso representa? Por que isso é tão importante? E ela me disse aquilo que eu queria que a gente pudesse celebrar hoje. Ela disse, pastor, de alguma maneira que eu não sei explicar com palavras, esse momento alimenta a minha alma. Ele me coloca de pé, ele me energiza, esse momento me dá vida. E não foi ele mesmo, Jesus de Nazaré, quem disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida, mas vida em abundância. Então, meus irmãos, a você que está em casa, quero te dar um tempo, levanta aí, pega uma bolacha qualquer, um pãozinho, vai na geladeira, coloca suco de laranja, água, qualquer coisa. Lembra, o importante não é o símbolo, o importante é o que está por trás dele. Então, faz isso. Se você está sentado, deitado, levanta em casa. E a nós, que temos o maravilhoso privilégio de estar aqui,
Eu queria que a gente pudesse, guardadas as devidas distâncias e proporcionalidades aqui, eu queria que a gente pudesse sair do nosso lugar e a gente pudesse pegar aqui, receber o nosso pão, o nosso vinho, voltássemos para os nossos lugares. É para todo mundo, é para todos e todas nós, e assim a gente pudesse celebrar essa festa da intimidade, esta festa da amizade, esta festa da esperança, da energia, da vida, que é essa ceia. Eu queria só te fazer uma pergunta. Se de alguma maneira o que eu falei faz sentido para você, será que a gente pode dizer amém? Amém. Que coisa linda!